Temos mais um tempo precioso de compartilhar. Hoje nós selecionamos algumas perguntas, especialmente sobre o último assunto que foi compartilhado pelo professor Daniel Woods, sobre as festas do outono, especialmente a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, Sucote. Então, essa festa, ela tem uma relação com a consumação, porque é a última festa. Então, também foi falado que as outras festas, principalmente as 4 primeiras, né, das 7 festas, as 4 primeiras, encontraram um cumprimento na história da redenção. Podemos ver como elas se cumpriram literalmente nas datas. Então, surge sempre essa pergunta se as últimas festas, as últimas 3 festas do ano, se também vão ter um cumprimento histórico, um cumprimento literal. Então, nós selecionamos algumas perguntas. Obviamente, quando se trata de coisas que não aconteceram ainda, nenhum de nós tem certeza, não estamos aqui para colocar um ponto final nesses assuntos, para dizer que nós sabemos ou alguém sabe. Então, a ideia é realmente a gente ter comunhão, a gente ouvir um pouco. É claro que todos nós temos ouvido alguma coisa sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, e é um assunto que nos interessa muito, mas estamos aqui sempre para ter essa interação e para ouvir do ponto de vista. Não é que todos os judeus messiânicos também pensam a mesma coisa, muito pelo contrário, mas a gente quer ouvir um pouquinho do professor Daniel sobre algumas perspectivas que ele tem sobre isso. Então, vamos orar, vamos pedir que esse tempo seja muito frutífero, que possa nos estimular. Nós estamos sempre chamando esses tempos essas sessões, né, de entendendo melhor nossas raízes judaicas. Nós sabemos que ao longo desses 2 milênios de história da igreja, a igreja se afastou muito das raízes judaicas. Então, nós estamos querendo realmente receber, ganhar de volta, e tem sido muito rico a gente conhecer vários irmãos messiânicos, vários irmãos que têm esse legado, que faz parte, né, fazem parte desse legado, dessa sequência de cultura e de entendimento daquilo que vem ao longo de muitos séculos, desde o chamado de Abraão. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor acrescente algo muito importante. Eu vou pedir que o Vailton faça essa oração, pedindo que o Senhor dê revelação, que o Senhor dê graça, e que possamos ter um tempo muito, muito proveitoso, falando sobre as coisas que não são especulações, mas são promessas de Deus, que são apontamentos, né? Ouvimos que o povo judeu vive uma vida de viver os sinais proféticos. As festas são especialmente um tempo em que, como na festa de tabernáculos, eles vivem em cabanas. Então, eles estão demonstrando pelas celebrações, mas pela própria história, eles estão vivendo a profecia daquilo que vai acontecer. Então, vamos orar juntos e crer que o Senhor vai nos dar algo muito especial que venha dele nesta noite. Senhor, te glorificamos, te bendizemos nesse momento por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, nesse teu banquete tu preparaste diante de nós nessa noite, Senhor. É com muita alegria, Senhor, em nossos corações, Senhor, é com muita ansiedade, Senhor, de aprender um pouco mais, de mergulhar um pouco mais nessa tua palavra, Senhor, nessa tua verdade, Senhor, e como o Christopher nos comentou, Senhor, nessa oportunidade, Senhor,
de voltar um pouco mais os nossos olhos, Senhor, à nossa raiz, Senhor, ao início do nosso chamado, Senhor. E, Pai, te pedimos, pois, nesse momento, que o Teu Espírito Santo, Senhor, use, Senhor Deus, Daniel, que Tu possas, pois, assim, Senhor, nessas perguntas, nesse bate-papo que vamos ter, Senhor, ter a direção do Teu Espírito Santo, e que Tu possas, pois, assim, Senhor, ó Deus, realizar em nossas vidas, Senhor, consertos, Senhor, realizar em nossas vidas, Senhor, ajustes de rota, Senhor Deus amado, e nos permita, Senhor Deus amado, caminhar para a direção que Tu tens para nós nesses dias, Senhor. Toma cada coração aqui representado, Senhor. Toma cada cidade aqui representada, Senhor, e cumpra o Teu propósito, Senhor, e cumpra o Teu plano, Senhor. Isso nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Muito bem. Então, nós vamos começar. A nossa primeira pergunta é sobre essa festa dos tabernáculos, Sukkot. Se essa palavra, tabernáculos, se fala sobre Deus tabernaculando, morando conosco, morando entre os homens, se a festa em si se refere a Emanuel, ao Messias, Deus conosco, se aponta especialmente para essa habitação, a congregação messiânica que o professor Daniel dirige, né? Beit Sar Shalom, se eles celebram dessa forma, apontando para a habitação, né? Que o Evangelho de João 1 fala aqui que o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Agora, como os judeus que não reconhecem que o Messias já veio, se eles também enxergam algum cumprimento futuro, se eles também celebram pensando também que isso está apontando, mesmo sem acreditar que o Messias já veio, mas se eles também entendem que essa cabana, esse Sucote, tem algum significado de Deus habitar conosco. Se eles pensam que a celebração dessa festa aponta para algum acontecimento futuro. Então, são 3 perguntas em uma, mas vamos lá. Muito bom, muito obrigado. Eu estou extremamente feliz em poder estar com cada um de vocês hoje à noite. E eu agradeço pelo seu interesse na palavra e é algo que realmente faz muito bem ao meu coração em poder saber, né? Então, nós temos as perguntas e respostas hoje à noite, né? Primeira pergunta é, como o Christopher falou, se tabernáculo Sukkot significa Deus tabernaculando, né? Refere ao Emmanuel, Deus conosco, e a resposta é sim, né? E eu queria mostrar a nossa Sukkah que fizemos este ano aqui no bairro de Higienópolis, Santa Cecília, em São Paulo. Você vai ver que é bem alto, né? Dá para ter bastante gente, colocar umas 40 pessoas aí dentro. E é algo que eu fui criado, meu pai, com as instruções de que devemos fazer de uma certa maneira e que nós vamos estar passando o máximo de tempo durante estes 8 dias, né, 7 de Sukkot, mais um oitavo, Shemini Atzeret, é chamado em hebraico. E então você pode ver que fazemos com palha em cima, folhas de palmeiras muito bonitas, com madeira sarrafo, e aí o intuito é você deixar essas folhas abertas com frestas para você poder ver as estrelas e o céu. Aqui em São Paulo, as estrelas, com os prédios ao lado, né, tem muita luz, mas dá para ver. E aí você fecha nos 3 lados. Você pode fechar com qualquer coisa, mas que não seja algo permanente, né? Madeira ou lona, lençóis,
E aí dos lados fica aberto, e aí você decora, você enfeita e você vai passar esse tempo aí embaixo, né? Essa é a turma que veio para uma das noites de Sukkot. Tem alguns aí que pode ser que você vai reconhecer, e aí nossos judeus e amigos que passaram tempo, né? Estava um pouquinho frio, mas dá para os rapazes, né? Eu com meus filhos dormimos embaixo, às vezes tem uma noite que as moças dormem, né? Então, Sukkot, a antecipação pela chegada do Mashiach. A seu ápice durante Sukkot é isso. O profeta Zacarias fala de uma época, né, quando Deus lutará e defenderá seu povo, quando as nações se reunirão contra Israel. Isso nós encontramos em Zacarias, né, Zacarias 14, 1 a 9, né, essa batalha. Nós vamos estar olhando um pouquinho mais. E a antecipação pela chegada do Mashiach, né? E depois Deus estabelece, depois dessa batalha, Deus estabelece a paz. E todas as nações viajarão para Jerusalém adorar a Deus durante essa época de Sukkot. É isso que diz a palavra. Não é uma invenção, não tem nada lá. Então, nós temos dentro do judaísmo, seja um judaísmo ortodoxo, rabínico, um conservador, ou reformado, ou liberal, ou messiânico, nós temos esta visão de que Sukkot tem como o seu fim, o último é isso, né? E você pode ver uma foto aqui, isso é em Jerusalém, dentro da área do Kotel, do muro. Se você olhar, você pode ver o Domo da Rocha. Um pouquinho para cá, você vê o muro que envolvia a área do templo, que sobrou, né, construído pelo rei Ezequias. E você pode ver muitas pessoas lá embaixo, e aqui na frente da foto você vê uma sucá. E você pode ver na direita embaixo, não sei se dá para você ver, se você pode tirar as pessoas, né, que você está olhando as pessoas, mas um homem. Então dá para ver o tamanho desta sucá. Bom, de acordo com a palavra, né, nós vamos estar todos em Jerusalém, e estarmos nos reunindo debaixo de uma sucá. Como vai ser enorme esta sucá, esse período. Então, esta é a lembrança, né? E também em Sukkot, Deus promete reter a chuva daqueles países que não o honrarem em Jerusalém, que não subirem. É isso que diz lá em Zacarias 14, versículos 16 e 19. Então, Sukkot antecipa o dia em que Deus estabelecerá o seu reino e todas as nações se unirão para adorá-lo. Agora, esta é a perspectiva do final. Agora, o que Deus fala em Levítico 23 é que é para nós habitarmos em tendas e para estarmos lembrando de que Ele nos fez habitar em tendas. Então, tem aquela perspectiva do passado. E como nós falamos durante o período do Sukkot, tem muito simbolismo de um lugar onde você vai passar tempo com sua família. Mas Sukkot espera o dia em que Deus habitará no meio do seu povo, de todas as nações. Então, é um momento significativo para nós. E nós vamos ver em pouco, né, o que mais é o significado, né? E tinham várias perguntas lá, então, ainda bem que Christopher falou sobre ele, né? Uma das perguntas é como judeus que ainda não conseguem ver Yeshua como o Mashiach a celebram. Nós, os judeus que reconhecem Yeshua, comemoramos, lembrando do que está para vir.
Agora, o que os judeus que não reconhecem Yeshua pensam, né? Bom, nessa passagem, né, que é lida no primeiro dia de Sukkot, essa passagem de Zacariá que nós lemos, é chamado Haftarah, as leituras dos livros proféticos, poéticos e as escritas. O profeta prevê um dia que muitos gentios celebrarão Sukkot ao lado de judeus, não construindo barracas em suas residências fora, né, dos outros países da diáspora, como hoje fazemos, como aqui nós fizemos nossa Sukkah, mas convergindo anualmente, não somente uma vez, mas anualmente para Jerusalém, para adorar Deus. Um tempo quando Adonai será um, e o seu nome um, enquanto os judeus oram. É isso que nós, os judeus, dentro da sinagoga, 3 vezes por dia, esta oração é feita. Adorai será um, e o seu nome será um. E aqui nós temos o que nós cantamos na sexta-feira à noite, no início do Shabat, e o que é cantado em todas as comunidades judaicas, que é chamado Aleinu. Aleinu Leshaber. Aleinu Leshabeach Ladon Hakol, Latet Gedula Leotzer Bereshit. É algo que se canta com muito sentimento, né? E diz lá, é de nosso dever louvar a Deus e tudo atribuir grandeza àquele que formou o mundo desde o princípio, que nos fez como, não nos fez como os outros gentes de outros países e não nos estabeleceu como as outras famílias da terra. É uma canção, eu vou ler tudo que tem, que não pôs a nossa parte como com eles, nem a nossa sorte com todas as multidões. Mas nós nos inclinamos, prostramos e louvamos diante do Rei dos Reis, o santo bendito seja ele, que expandiu os céus, estabeleceu os fundamentos da terra e cujo precioso trono se firma nas alturas. A divina majestade do seu poder está estabelecida nos mais altos céus. É um hino de louvor, nós acreditamos que é um dos mais antigos hinos de louvor que temos no judaísmo. Pode ser que foi cantado muito antes do segundo templo, né? E aí diz, ele é nosso Deus e não outro. Em verdade, ele é o rei. Não temos outro além dele. Pois assim foi escrito na Torá. Sabe, pois hoje reflete no teu coração que o eterno é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nem um outro há. E aí o que vem? E o eterno reinará para sempre. E diz, e está escrito, o eterno será reconhecido rei em toda a terra. E neste dia o eterno será um, e o seu nome um. Então, se no judaísmo tem essa perspectiva do Mashiach, do rei, de Deus estar presente, sim, e tudo se volta, então, naquela perspectiva de quando, e olhamos nas Escrituras e vemos Sukkot, né? A nossa congregação celebra, sim, comemoramos, apontando para esse dia. Eu tenho estudos sobre isso, você vai ver um pouquinho de um agora. E aí nós também reconhecemos o Novo Testamento, o Brit Hadashah, e onde Yohanan apresentou Yeshua como o Mashiach e falou, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplou a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheios de graça e verdade. A palavra habitou também pode ser traduzida como fixou residência temporária. Então, foi isso que acreditamos que Yeshua fez. E Zacariá prevê um cenário escatológico complexo. Inclusive, se você olhar os sábios e os estudiosos pelos
séculos, têm ficado muito frustrados com o cenário que está escrito lá. Eu li sobre Martim Lutero, né, o grande reformador, que falou: eu desisto de tentar entender tudo o que está acontecendo. E o importante é que a parte judaica, bíblica, não seja colocado de lado, e é isso que causa frustração, porque muitos tentam decifrar ou aplicar sem entenderem as festas, os Hagim, e o procedimento, né, a progressão dos Hagim e o propósito de Sukkot. Porque Sukkot tem um propósito muito grande, e nós vamos ver. Então, vamos ver o que diz em Zacarias 1-2, se você quiser abrir lá. Os exércitos atacam Jerusalém. Um sinistro dia de Yod-Hei-Vav-Hei surge, durante qual os exércitos estrangeiros atacam Jerusalém, saqueiam e enviam muitos judeus para o exílio. É isso que diz. Você pode abrir para Zacarias, e você pode ver lá o que está falando. Então, eu falei que muitos se frustram, eles falam: mas de quando que está falando isso? Isso pode ser algo que já aconteceu, ou algo que vai acontecer. Como que podemos entender isso, né? E, segundo, Deus aparece no Monte das Oliveiras e, dividindo a terra em pedaços, junta-se a batalha. Então, nós temos aqui uma grande batalha da qual Deus está participando. E você pode ler lá, acompanhando. Número 3, temos uma luz milagrosa, nos versículos 6-11. Fala sobre uma luz milagrosa. Vamos ler essa parte que é importante. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão, no inverno sucederá isso. E o Senhor Adonai será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Lembra que cantamos isso cada sexta. Lembra que 3 vezes por dia, nas orações da manhã, da tarde e da noite, no pôr do sol, isto é falado e é lembrado. E diz, versículo 10, toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Binhamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananil até os lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Então, nós vemos essa luz milagrosa e essas águas vivas. E 4, inimigos derrotados, os exércitos que invadiram Jerusalém são atacados pela peste, então saqueados pelos exércitos dos judeus restantes. Os exércitos judeus restantes, onde eles estavam, o que eles tinham feito, né? Nós podemos ler: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé. Eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas e a língua se apodrecerá na sua boca. Que horrível!
naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra a mão de seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, o ouro e prata e as roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. Então, é um momento, é um período em que acontecimentos inéditos, e o povo está confuso e Deus está demonstrando o seu poder. Quinto, as nações observarão Sukkot. Então, é depois de tudo isto que vem a observância de Sukkot. Não diz Pesach, nem Rabikurim, nem os 7 dias de Matzah, Hag HaMatzot, nem Shavuot. Não fala nada sobre a festa do Shofar, Yom Teruah, nada sobre Yom Kippur, mas a 7ª festa no calendário, lembrando do número 7 sendo santo, é quando se comemorará a união que Yeshua, que Deus traz, e temos a obra do Mashiach para olharmos. Então, versículos 16 a 19 dizem: acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para comemorarem, celebrarem a festa de Sukkot. Será ano após ano após ano. Então, quando que isto foi, não foi? Quando que será? E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E nós sabemos a importância da chuva no Oriente Médio, nós sabemos a importância de que neste período agora precisa estar chovendo. Precisa da chuva para que venha. Então, uma das ligações que foi feito pelos judeus é que este é o período de orar pela chuva. Esse é o período de ter, e algo, então, que tem essa cerimônia no 8º dia, que é a cerimônia da água, quando tem essa grande oração pela chuva, que acontece no 8º dia. E nós vamos falar sobre Shemini Atzeret, o 8º dia, para vermos. E versículo 18, então, diz: e se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles praga, com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa de Sukkot. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a comemorar a festa dos tabernáculos. Então, temos a lembrança de Mitzrayim, do Egito, aquele símbolo do pecado, que o pecado indo contra Deus, recusando a obedecer a Deus. Então, Zacarias 14:16 diz: todos os sobreviventes de todas as nações que vieram contra Jerusalém para uma peregrinação, ano após ano, nós falamos sobre isso, e olha o que diz: será
santidade elevada em Jerusalém durante esse período. Jerusalém atingirá níveis desconhecidos de santidade. À medida que as panelas domésticas se tornarão tão sagradas quanto os utensílios diante do altar. Olhe os versículos 20 e 21. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Aqui, esses dois passuquim, esses dois versículos, ajudam a responder a pergunta sobre qual vai ser o propósito dos sacrifícios. Porque as panelas domésticas, as panelas de todos serão sagrados. É porque aqui nós temos todos adorando a Deus. E é importante lembrar que no templo, no Beit HaMikdash, a adoração a Deus poderia ser feito somente por aqueles que estavam vivendo dentro do concerto que Deus tinha estabelecido. Lembra que tinha a área dos gentios e tinha a área dos judeus. Então, agora aqui não existe essa partição, essa divisão. Nós estamos vendo que até as panelas se tornam sagradas, para que todos possam adorar a Deus. O propósito é a adoração a Deus, é se voltar, deixar para trás. Yeshua já deu a sua vida e já deu aquilo que necessitamos para podermos estar em comunhão com Deus. Então, aqueles que subirem, aqueles que vão vir, são diferentes daqueles que não vão vir, porque eles creem, eles fazem parte. E aqueles que recusam são aqueles que não querem ter aquilo que Deus deu por intermédio do Mashiach. Então, a adoração, os sacrifícios vão ser feitos em adoração a Deus. Não para tratar o pecado, porque o pecado já foi tratado. Não tem que ter repetição, mas o que tem que haver é aquela vinda para louvar a Deus, aquela união e a santidade. Lembra que o Ruach HaKodesh é presente na nossa vida na santificação da minha vida, não na salvação, não em me tirar da posição de condenado, mas em santificar. E o que está acontecendo aqui em Jerusalém é a santificação de todos, incluindo as panelas. Então, a pergunta é por que Sukkot? Por que não Pesach? Pesach é aquele momento do sacrifício, da redenção. Por que não ter isto, né? Inclusive, tem no Talmud tem as conversas entre os rabinos e os escritores sobre quando que o Mashiach virá. E tem aqueles que falam, não, será durante Pesach. E outros que falam, não, será durante... E dão as suas razões para quando o Mashiach virá. Não pode vir no Shabat,
porque vai violar o Shabat, alguns acreditam, e tem muitas ideias e muita discussão. E uma das perguntas é por que Sukkot? Por que Sukkot aparece aqui como um momento quando todos no mundo vão vir a adorar? Não deveria ser Yom Kippur? Enquanto a maioria desses eventos escatológicos encontram paralelos dentro do repertório da literatura judaica, profética e apocalíptica do período do Segundo Templo, o estágio é peculiar. E eu coloco esses números porque eu tenho colhido de escritos, de discussões. Então, porque Sukkot é apontado como um aspecto de observância judaica que os gentios finalmente adotarão. É Sukkot aqui uma metonímia que representa todos os 3 festivais de peregrinação. Lembra quais são os festivais? Pesach, Shavuot, lembra? O que aconteceu em Pesach? Cordeiro sacrificado, o povo redimido da escravidão. O que aconteceu em Shavuot? Shavuot foi quando Deus deu a sua revelação. Shavuot é quando o fruto da terra que foi plantado, Deus deu a primeira colheita, né? E aí o que temos? Sukkot. Sukkot é a grande colheita, né? Então, será que é o símbolo para todos os 3, né? Ou é somente para Sukkot, né? Interessante que a maioria das pessoas que têm estudado optam dizendo que realmente é uma união dos 3. Então, dentro do judaísmo, existe essa perspectiva, e dentro do cristianismo também, a maioria, nem todos, mas enxergam como isso tendo tomado como guia e status preeminente nos períodos persas e helênicos, né? Mesmo assim, ou mesmo antes do exílio, o historiador deuteronômico se refere a Sukkot simplesmente como o festival. Se você olhar em 1 Reis 8, versículos 1 a 2, é referido como festival, o festival. Somente isso. Não precisa ter o nome. No período exílico, em Ezequiel 45, 23, a mesma coisa. Em Neemias 8 e 2 Crônicas. E dentro da literatura rabínica, é como nossa grande alegria, o momento máximo. Então, nós vemos uma importância, um reconhecimento de Sukkot como sendo o festival. Como que poderia ser mais importante que Pesach? Como que poderia ser mais importante do que comemoração da revelação de Deus? Como que poderia ser dado a importância mais do que uma grande colheita? Então, nós vemos uma modelagem até em Hanukkah, em 2 Macabeus, que é um dos livros que fala sobre esse período, que oferece mais uma prova de que, como um autor que você pode procurar na internet, judeu, por volta do século III, né, Sukkot tornou-se a principal peregrinação e principal festival do templo. Principal. E manteve esse status até a destruição do templo. Interessante, né? Então, não é de se admirar, portanto, que o vidente, né, Zacariá, vidente, provavelmente escrevendo em algum momento entre o V e o II séculos, retratou a obediência final dos gentios. A obediência final. Interessante, né, essa perspectiva, porque pelos séculos, gentios, né, têm sido obedientes a Deus. Olha, a maioria de seguidores de Yeshua hoje são não judeus. Olha a obediência. Mas esta vai ser a obediência final. Ainda tem mais um passo. Qual é? Participar no Hagim, no Hag,
participar no plano de Deus descrito dentro dos 8 com Shabat, mas dos 7 anuais. Isso responde à sua pergunta sobre se o seguidor de Yeshua agora deve prestar atenção em Sukkot e nas outras festas. Sim, isso nos deixa entender que aqueles que se recusam hoje, aqueles que reconhecem, falam, aqui não é festa de judeu, como tenho ouvido muitas vezes. Não tem sentido profético que naquele dia eles vão dobrar o joelho e fazer o passo final de reconhecer a soberania de Deus e o plano dele. Então, Zacarias 14 prevê um tempo em que todas as nações virão ao templo de Sukkot, né? O significado escatológico, né, pode ser ainda mais sugerido nas obras pseudopigráficas, né? No livro de Apocalipse, no Brit Hadashah, e nas moedas cunhadas durante a grande rebelião e a rebelião de Bar Kokhba. Bar Kokhba foi nomeado por um rabino famoso como o Mashiach. Ele falou, esse é o Mashiach. Então, o povo seguiu a ele de uma maneira marcante. Isso foi quando teve a ruptura de judeus que não reconheciam Yeshua como Mashiach e judeus que reconheciam, porque naquele momento os judeus que estavam procurando o Mashiach seguiram Bar Kokhba. E aqueles que já tinham aceitado Yeshua falaram, não podemos, desculpa, não podemos seguir, porque o Mashiach já veio. E os outros falaram, traidores, vocês estão no lado dos romanos, vocês são espias, vocês estão nos traindo. E teve aquela ruptura, os livros históricos falam sobre isso. E então, durante esse período, as moedas cunhadas demonstram, interessantemente, a importância de Sukkot. Então, também, Yeshayahu, vamos ver, Yeshayahu 2:2, Isaías, nos dias que virão, o monte da casa de Yod-Hei-Vav-Hei permanecerá firme acima das montanhas e se elevará acima das colinas, e todas as nações o contemplarão com alegria. Do que ele está falando? E no capítulo 2, versículo 3, e muitos povos irão e dirão, vinde e subamos ao monte de Yod-Hei-Vav-Hei, a casa de Deus de Jacob, para que ele nos instrua nos seus caminhos, para que andemos nos seus caminhos. Já está falando sobre isso, os rabinos reconhecem isso. E aqui temos Isaías 56, 7, coloquei no hebraico, vamos olhar nas escrituras, que temos que ler pelo menos algumas dessas passagens maravilhosas. 56, versículo 7. Versículo 7 diz, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei da minha casa de oração. E seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Eu aceitarei os sacrifícios de todos, judeus e não judeus. Agora não tem mais. Então nós podemos ver o que está acontecendo. Zacarias 8:22, os muitos povos e a multidão de nações virão buscar Yod-Hei-Vav-Hei, dos exércitos em Jerusalém, e suplicar o favor de Yod-Hei-Vav-Hei. São alguns dos exemplos nas escrituras onde aponta para Sukkot como o período de adoração. Você provavelmente tem lido essa passagem de Yeshayahu 56, versículo 7, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando? Agora sabemos.
quando. E aí, interessantemente, no judaísmo, né, antiguíssimo, nós temos símbolos nas moedas das revoltas durante a insurreição judaica contra Roma, de 66 a 73, os rebeldes cunharam moedas, como uma demonstração de sua independência, né? Nós somos independentes. Símbolos que foram colocados nas moedas. As moedas de bronze apresentam o esquema de datação. Ano 1, né? Ano 2, e assim por diante. Né? E tem no hebraico o que dizia nessas moedas a liberdade de Sion. Agora, as moedas do ano 4 mudaram. Diferem das dos anos anteriores, e eles usaram uma frase que fala sobre a redenção de Sion, e representa, e são representadas claramente por um lulav e um etrog. Por que mudaram? E o que é um lulav e um etrog? Aqui tem as moedas. Você pode ver as moedas acima com os símbolos, e aí embaixo você vai ver as moedas que tem o etrog e o lulav. O que é isso? Deus mandou, esse é o meu filho, com o lulav, e aquele amarelo lá é o etrog. E se você olhar, Deus mandou em Levítico 23, durante o Hag, durante a comemoração de Sukkot, que era para apresentar estas espécies que crescem em Israel e a fruta. E o que nós fazemos, o nosso já, que usamos em Sukkot, já não apodreceu, mas né, começou a cair, e então não dá para mostrar. Mas o que nós fazemos, nós pegamos a lulav e etrog, Deus diz que é para balançar perante ele, e é isso que nós fazemos até hoje, uma cerimônia muito, muito boa, na qual nós chacoalhamos realmente, chacoalhamos para todas as direções, para a frente, e geralmente a frente é leste, para Jerusalém, aí atrás, aí para a direita, aí para a esquerda, aí para cima nos céus e para baixo na terra, como Deus mandou fazer em Sukkot. E o que diz naquela moeda? Não é nossa independência. Naquela moeda diz nossa redenção. Então, é reconhecido pelo povo daquela época e pelos rabinos que está falando sobre o Mashiach. A festa da redenção não é falando somente de Pesach. A festa de redenção não e fala somente de quando recebemos a revelação, quando Deus nos fez uma nação, quando nos deu a nossa Constituição, em Shavuot, mas fala sobre Sukkot, quando ele vai unir todos. Então, nós temos claramente, dentro das Escrituras, que fala sobre Sukkot sendo a festa, que fala sobre Sukkot sendo o momento quando todas as nações vão se unir e vão tomar o passo de seguir a Deus dentro das festas, dos Hagim, do que nós chamamos o Moedim, né, que é o tempo apontado. Então, lembra que cada uma dessas festas é um Moed, é o tempo apontado para encontrar com Deus. Esse é o propósito. Todas Deus deu para lembrar o que ele fez e para nós caminharmos mais perto dele por ter encontrado com ele. Então, nós temos o Mashiach colocado como aquele que é o rei dentro da comemoração. Então,
uma conexão mais explícita entre a redenção messiânica e Sukkot, bem como uma peregrinação escatológica dos gentios, ocorre no livro de uau, Apocalipse, o livro final do cânon do Novo Testamento, né? E eu chamo esses oráculos atribuídos a Yohanan de Patmos, provavelmente escritos em algum momento entre as duas revoltas judaicas. Não sei se você já pensou sobre isso, mas entre duas revoltas, e nós acabamos de ver as moedas das duas revoltas. Então, descrevem um tempo de provas e tribulações bem ordenadas que ocorrerão antes da vitória do Mashiach, no fim dos tempos. E ele é descrito como o Cordeiro. Sobre Roma, descrito como uma prostituta da Babilônia, seguido por um grande julgamento e um novo concerto, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Em uma das primeiras visões do livro, os seguidores, né, os crentes, estarão adorando Deus na sala de trono celestial. Uma parte desse grupo compreende 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, marcados para a proteção, com um selo em sua testa e considerados servos de Deus. O segundo grupo é uma multidão de gentios. Vamos olhar Apocalipse, capítulo 7. Vamos Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 15. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na sua mão. Palmas! E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, os 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sob seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isto estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Uau! Eu coloquei aqui na tela. Depois disso eu olhei e havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos e povos e línguas, e em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestida de branco, com ramos de palmeira nas mãos. Vocês viram a foto do meu filho? Vocês sabem o que nós judeus fazemos cada ano em Sukkot? Nós temos o ramo de palmeira e duas outras plantas, e o citron, o etrog, e nós os balançamos perante Deus debaixo da açúcar. Um dia, todos irão estar debaixo da açúcar. A salvação pertence a nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Os sacrifícios do milênio e Yeshayahu 53. E tem uma pergunta: parece que os judeus messiânicos, alguns deles ainda celebram festividade com origem na tradição talmúdica, como essa do 8º dia de Sukkot. Isto é mesmo? Deus mandou comemorar o 8º dia
há um objetivo de não se fechar aos judeus que ainda não creem, ou é uma tradição que mesmo os messiânicos consideram boa, e em termos espirituais, e por isso a praticam para também não se fecharem ao restante da comunidade? Bom, a pergunta é muito boa e realmente tem uma perspectiva de que o Shemini Atzeret, o oitavo dia, não é bíblico. Mas vamos abrir para Levítico Vaikra 23, onde é que todas as festas, a Shabat semanal e as 7 anuais, são detalhadas por Deus. E vamos até começar com o passuco 36. Vamos olhar lá. E se você tem a sua Bíblia aberta, diz lá 7 dias. Bom, é melhor eu voltar para que saibamos que estamos falando sobre Sukkot. Versículo 33. E falou o Senhor a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse mês, 7º, será a festa dos tabernáculos, festa de Sukkot, ao Senhor, por 7 dias. Versículo 35, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Aí menciona, ao 8º dia tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis. Então, para responder a pergunta, é um dia que Deus mandou comemorar. Não é talmúdico, não é pela razão de queremos fazer parte da comunidade, né, ou de nos integrarmos, ou de seguirmos a tradição. É um mandamento aqui, Deus falou para comemorar o 8º dia. E aí no versículo 39 também, diz, porém, ao 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. Agora, essa pergunta é tão boa porque é importante perguntar, mas qual o significado desse 8º dia? E vamos lembrar que Sukkot tem também o grande sentido de ser o Hag, né, a festa, a comemoração, o Moed, né, o dia apontado na qual tem mais sacrifícios do que em qualquer outro período, qualquer outra festa. Lembra? Tinha 70 touros. E era no número ascendente. Cada dia acrescentavam mais. Por quê? Nós temos um lugar onde se fala sobre as 70 nações. E dentro do judaísmo se acredita que esses 70 touros representam as 70 nações. Que esses 70 touros representam o fato de que o Mashiach redimirá, ou redimiu, todos. Ninguém fica fora. E que você tem uma semana completa, semana 7, tendo sentido de completo, completei, mas depois de completar, você tem o 8º dia. E dentro do Talmud contam várias histórias, vários que chamamos de Midrash, para tentarmos entender. E teve um rei que tinha 7 filhos, e eles todos vieram para casa, e por 7 dias ele comemorou esta festa, um dia para cada um dos seus filhos. E quando terminou, né, chegando ao final do 7º dia, o rei falou, filhos,
eu quero que vocês fiquem mais um dia. Mas nesse dia, nós não vamos fazer como fizemos nos outros dias, comemorando um banquete para um, e aí para o outro, e aí para o outro, para o outro. Mas nesse dia nós vamos comemorar um banquete para todos nós. E os filhos ficaram. E é disto que podemos ver o sentido de que Deus tem colocado este 8º dia. É o dia para juntos contemplarmos o que Deus tem feito. Shabat é o 7º dia para contemplarmos a criação do mundo. A Shemini Atzeret é o 8º dia para contemplarmos a redenção dos seres que vivem no mundo. Então é muito importante. Não é algo que tem sido inventado ou que tem sido adicionado, mas Deus mandou e é realmente muito, muito importante para que nós possamos contemplar. E é muito bom. É um momento em que, depois de passarmos 7 dias debaixo do açúcar, comemos, dormimos, brincamos, sem o celular, sem o computador, sem a televisão, tendo passado aí e comendo bastante. É um dia de descanso, é um dia na qual nós conversamos de uma maneira diferente. Então, esta é a razão para que nós fazemos isto. Tem outra pergunta que era sobre Simchat Torah. Estou procurando, e alguém perguntou sobre Simchat Torah, a festa que também é comemorada no 8º dia. A pergunta era realmente qual o sentido Simchat Torah, né? Se é algo que está estabelecido na Torá ou se não. E não. Simchat Torah, nós não vemos nenhum mandamento para a comemoração de Simchat Torah. E o que é? Simcha é gozo, regozijo. E Torá, você sabe que é a palavra do Eterno, é ensino, né? Alguns traduzem lei, mas o verdadeiro sentido é ensino. Então, é um momento que foi colocado para dentro deste espaço que Deus estabeleceu, Shemini Atzeret, o 8º dia, lembra? Espaço no tempo, para nós preenchermos. E nós preenchemos com a comemoração da Torá. Por que fazemos isso? Porque este é o dia quando nós completamos a leitura da Torá do Pentateuco, a última passagem, a última paraxá, nós chamamos, nós lemos neste dia, e imediatamente nós pegamos o rolo da Torá e nós voltamos rapidamente. Às vezes tem uma segunda Torá, mas nós voltamos até Bereshit, Gênesis capítulo 1, e imediatamente nós lemos. E aí tem uma grande comemoração, carregamos a Torá, tem o dançar e uma festividade em Simchat Torá, em regozijar na Torá. Não é um dos Moed, não é um mandamento de Deus, mas é algo que eu e você juntos podemos concordar, que é muito importante. Aqui na Beit Shalom nós tiramos as cópias da Bíblia, incluindo Brit Hadashah, Novo Testamento, né? Tudo em russo, polonês, árabe, francês, chinês, que nós temos aqui. E as crianças carregam, podendo comemorar o fato de que
a palavra do Hashem, a revelação dele, está em outras línguas. Então, é um momento para comemorarmos. E é um momento em que nós podemos ensinar aqueles que estão à nossa volta. Também temos uma pergunta: as festas de Purim e Hanukkah marcam o cuidado de Elohim, de Deus, para Israel, sendo celebradas com muita alegria. Que peso elas possuem em relação ao Moedim de Levítico, né, que está aqui? É importante reconhecermos Purim tem a ver, não está nos Moedim, Levítico 23, mas tem a ver com o que aconteceu com Esther e com Mordecai e com o povo de Israel, quando eles estavam na diáspora, quando eles estavam vivendo debaixo de um rei e das leis e que tinham seus inimigos. E é muito importante para nós lembrarmos, porque é um relato de confiança em Deus e do que Deus faz quando nós estamos dispostos a ficarmos de pé e nos identificarmos como seguidores de Deus. Não nos escondermos, mas em identificarmos e confiarmos na proteção, confiarmos na provisão dele. E é um relato, como vocês conhecem, o livro de Esther maravilhoso, que também nos lembra sobre o fato de que temos um inimigo, um antissemita ferrenho, que é Satanás. É o pai dos antissemitas. E ele, em cada geração, trabalha para ir contra o nosso povo, para a nossa destruição. E acreditamos que Haman, que é o personagem mau dentro do livro de Esther, que ele é descendente de Amaleque. E Amaleque foi o rei que atacou Israel, o povo de Israel, quando eles estavam indo pelo deserto, após serem libertados do Egito. Então, nós vemos dentro dessa festa a continuidade do plano do inimigo contra o nosso povo e a importância de ensinarmos os nossos filhos sobre isto e sobre o fato de que, sim, existem antissemitas humanos, às vezes muitos, que têm causado muitos danos e muita tristeza para o nosso povo. Mas o pai deles é o inimigo de Deus e o inimigo do povo de Deus. E aí nós temos Hanukkah. Hanukkah comemora também um acontecimento histórico que é mais ou menos 500 anos antes do nascimento de Yeshua, quando o grande, como que chama, o grande guerreiro, Alexandre o Grande, veio com seus exércitos, derrotou um outro grande rei da Pérsia e veio com seus exércitos para a parte de Israel. E ele morreu cedo e o seu reino foi dividido em 4 partes, e uma das partes que estava sobre Israel foi um rei Antíoco que maltratou os judeus, queria matá-los, proibiu-los de comemorarem as festas, de lerem a Torá, e então ele também entrou dentro do templo do Beit HaMikdash, dessecrou, fez sacrifícios, e então levantou-se, como no livro de Esther, um grupo de fiéis que foram contra, mataram um dos
falsos profetas que estavam fazendo sacrifícios e começou uma revolta de mais ou menos 5 anos, na qual mais soldados, mais exércitos vieram contra esses rebeldes, até dizem que trouxeram elefantes para a guerra e conseguiram derrotar e expulsar. Os judeus conseguiram. E entraram dentro do Beit HaMikdash, viram toda aquela sujeira, limparam, e o Cohen, os sacerdotes estavam lá e ajudaram a consagrar e a preparar o Beit HaMikdash realmente para quando Yeshua iria, um milagre que aconteceu, porque tem a menorá que está no templo, que deveria ser aceso, e não tinha óleo suficiente para ir o período inteiro, mas o sacerdote falou acenda, e Deus fez o milagre para que o óleo durasse enquanto o período para fazerem mais óleo, que era vários dias. Então, por causa disto, se tornou um relato muito importante para o nosso povo, porque conseguiram derrotar o inimigo, conseguiram devolver a liberdade de adoração a Deus, de viverem como judeus e de mandarem uma mensagem, porque naquela época tinham judeus que estavam sendo helenizados. Judeus, de acordo com os livros de Macabeus, que são livros que contam tudo, que até tentaram reverter a sua circuncisão para poderem se assimilarem. Queriam se assimilar. Não quero sofrer, não quero passar por isso. Eu vou me tornar um gentil. E eles puderam ver que aqueles que ficaram fiéis a Deus foram galardeados e Deus honrou e Deus os protegeu. Então é uma outra maneira, um outro momento para nós ensinarmos os nossos filhos. Então, sim, Purim, falei tudo isso para falar que Purim e Hanukkah são muito importantes. Não estão no nível dos Hagim, dos Moedim, porque não estão, não temos o mandamento de Deus, mas nós vemos nos dois, nós vemos a instrução e que são algo que podemos usar e nos beneficiarmos disto tudo. E para nós que conhecemos Yeshua, nós podemos reconhecer que Deus estava agindo para que o Beit HaMikdash estaria pronto para o nascimento e a vinda de Yeshua. Fazendo só umas perguntas específicas, né, sobre tudo que você falou sobre a festa, Sukkot, o final e as profecias, né? Gostaríamos de saber se você, particularmente, outros irmãos messiânicos, enxergam que realmente vai ser reconstruído um terceiro templo em Jerusalém. Vocês enxergam que isso faz parte das profecias, das expectativas, isso vai acontecer, porque assim, acho que a grande dúvida é assim, vai mesmo voltar a oferecer sacrifícios animais? É uma grande pergunta que é muito discutido assim, entre as pessoas de diversas correntes, né? Assim, eu sei que é uma pergunta que talvez não tenha uma resposta muito fácil ou objetiva, né? Mas como que você enxerga? Vai haver, de fato, um terceiro templo antes da volta de Yeshua, depois, continuando, assim, como que você vê essa restauração do templo e do culto em Jerusalém? Sim, eu acredito que um terceiro templo será construído e que o meu povo estará colocando em operação, né, que vão ter com isso uma preparação para a grande quando vão ser iludidos, né, por um anti-Mashiach que acabará entrando e fazendo o que foi feito na época
de Hanukkah. E eu vejo um paralelo, né? Como sempre nós vemos nas festas, Deus fala sobre algo que aconteceu no passado e algo que iria acontecer. E nós temos também no livro de Daniel, onde temos essas profecias sobre o que aconteceu com o povo durante aquela época em Hanukkah e que vai acontecer de novo. Então, sim, eu acredito que um quarto templo será construído com o Mashiach. Para os judeus hoje acreditam que precisam, os judeus que não reconhecem Yeshua, que o templo precisa ser construído para que o Mashiach venha. E eu acredito que o quarto templo será aquele qual o Mashiach irá vir e estar presente. E nesse, né, no caso, nesse quarto templo, já com Yeshua, teria sacrifícios animais? Sim, mas qualquer sacrifício que irá ter será sacrifício de louvor, né? Não será um sacrifício pelo pecado. Agora, de acordo com as escrituras, né, teremos essas. Mas quando chegamos na escatologia, né, como você falou, tem muitos que ensinam. O que é para mim, o que me ajuda a manter o norte, né, a direção, é Israel, o povo. Se você começa a ver alguns ensinamentos sobre muitas coisas, né, sobre escatologia, ou muitos ensinamentos dentro da teologia, né, até a teologia da substituição, quando Israel é tirado, quando o povo é tirado da escatologia, eles vão, né, vão longe, né, vão, como dizem, vão viajar na maionese, vão inventar, vão tentar colocar coisas, né? Então eu acredito que colocando Israel, as promessas de Deus para Israel, para os finais dos tempos, e olhando bem, então não é difícil decidir se eu vou ser pré ou milenar ou nada disso, né? E o meu pai me ensinou, ele falou, né, quando você está fazendo sua matemática, você tem que lembrar certas regras, né? Você tem que lembrar de colocar lá para que você, né? Por isso que você aprende, né? A geometria, você aprende cálculo, tudo isso. Ele falou, o que você tem que fazer é sempre manter Israel no centro do plano de Deus. Quando tira, é quando vai errado. E em Zacarias, no texto que você falou, Zacarias 14, ele fala a respeito de uma nova dispersão, né? Que eles vão ser espalhados novamente, né? Porque, assim, é difícil a gente imaginar, assim, os judeus ficaram dispersos por tanto tempo e agora tem esse movimento grande, né? Desde o século passado de retorno a Israel. Algumas linhas, né, de interpretação da profecia entendem que essa grande guerra, esse grande ajuntamento de nações contra Israel vai espalhá-los novamente para depois serem congregados. Será que tem mais um período de dispersão dos judeus? Eu não vejo assim, né? Eu vejo, inclusive, eu acho que uma das perguntas falava sobre o que está acontecendo para que Yeshua volte, né? Nós temos as profecias da volta do povo para a terra. Acredito que isso está acontecendo. Nós temos as profecias de que, como vocês todos reconhecem, né? Que o nosso povo está se voltando ao Mashiach. E eu não sei, né, só mencionando rapidamente, se você sabe que um dos grandes movimentos em Israel que está levando a mensagem aos judeus está sendo agora processado na lei, né, o One for Israel. Tem alguns do movimento ortodoxo conseguiram processá-los
dentro da justiça, e eles estão pedindo bastante oração sobre isso, mas muitos judeus estão se voltando, reconhecendo Yeshua. Isso é profético. Eu acredito que tem essa parte. Eu acredito que essa grande, o que vai acontecer é que Israel vai chegar a um ponto de ter tanto sucesso, de ter tanta confiança e segurança, que eles vão entregar essa segurança na mão daquele que vai traí-los. E nesse momento, então, nós vamos ver uma dispersão, porque nós temos no começo, né, versículo 2, falando, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e haverá um grande ataque lá. Aí tem, né, onde o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um grande vale, né? Isso é para quem mora lá, bem assustador, e fugireis pelo vale dos meus montes. 14:2. Isso eu vejo como parte daquela batalha, mas com a vitória, então todos voltarão, né? Mas não vejo isso como um grande espalhar, como tem acontecido agora na nossa e antes, né? Eu creio que sim. Mas haverá, no seu entendimento, haverá um grande momento, porque agora nós estamos vendo esse processo de muitos judeus reconhecendo o Messias, mas ainda é uma minoria, né? Principalmente, acho que, não sei aonde teria a maior porcentagem de judeus messiânicos, né? Seria em Israel ou fora de Israel. Eu tenho a impressão que é fora, né? Tem mais judeus messiânicos fora de Israel do que dentro da terra de Israel. Mas, assim, você crê que vai haver, assim como Zacarias descreve, um momento de grande retorno, de uma revelação nacional, uma revelação de Yeshua ao povo, assim, de uma forma muito maciça, muito coletiva, né? Isso seria uma coisa que vem ainda, né? Sim, sim. Eu acredito que estamos no início, né? Eu acredito que, né, temos que olhar o que fala, né? Se vai acontecer em um momento, né? Em alguns meses, ou se vai acontecer espalhado, né? Por um tempo. Mas nós temos visto o início. Eu acho que a volta do povo a Eretz, né? A terra, em 1948, foi uma grande marca, né? Um grande marco na história e o início do que Deus está fazendo, e que nós vamos ver muito mais, né? Nós estamos vendo judeus voltar à terra. Até durante a pandemia não baixou o número de judeus que fizeram aliá, que estão indo. E nós estamos vendo, especialmente na Europa, um esvaziar, né? Judeus indo para Eretz, né? E nós vamos ver, infelizmente, né, o que propulsiona, o que impele alguém para fazer aliá, né? Como meu filho fez aliá porque ele é jovem, ele quer participar, ele quer realmente construir, ele quer trabalhar, ele quer dar a sua vida lá, né? Outros com famílias estão indo, mas também estão vendo, pode ser que não estamos tendo aquilo que queremos aqui para os nossos filhos. Aí tem outros que estão em lugares onde são perseguidos, né? Nós temos a grande entrada de judeus da Rússia, né? Que eu acho que foi um cumprimento da profecia, né? O esvaziar dos judeus da Rússia e vindo para Israel. E o fato de que, como você falou, em Israel temos a maioria que nem são religiosos. Muitos que nem que quando falam, mas você me diz, Daniel, por que eu sou judeu? Né? Porque eu sou judeu porque nasci aqui e sou como outro país. Você fala, não, vem aqui, vamos olhar na Torá. Nunca olhei na Torá.
Isso daí é para os sabinos, né? Então, é lá onde nós temos Deus trazendo de volta para que eles possam ter os seus olhos abertos. E tem muitos que ainda não reconhecem, e nós estamos podendo ver o apoio que estão recebendo aqueles que conhecem. Dentro do Tzrahal, dentro do exército israelense, tem muitos que conhecem Yeshua. E Deus tem colocado em vários lugares. E fora, muitos países, eu acredito que nós ainda temos que ver o colher do que foi plantado, que está sendo plantado aqui no Brasil. Eu acredito que precisamos de muita oração, porque nós temos uma comunidade que se chamamos judeus que acreditam em Yeshua, de messiânicos, né? Que alguns que está muito tímida. Tem uma lista daqueles que não se identificam. Eles frequentam igrejas, no trabalho não sabem que acreditam em Yeshua, na escola não sabem, escondem, até muitos familiares deles não sabem. E nós precisamos desse acordar. Quando eles ficarem de pé, quando eles falarem sim, ele é o meu Mashiach, nós vamos ver algo acontecer aqui. E é o que eu tenho falado. Eu gostaria de ver isso em vida. Gostaria de colher um pouquinho disso. Porque os que vieram antes, eles não colheram. E nós temos, o Brasil é um lugar onde tem muitos judeus que estão, como chamamos no armário, né? Estão escondidos, e isto não agrada. Não agrada a Deus, e não é a maneira de poder ver o poder de Deus trabalhando. Uma chamada muito importante para a gente finalizar hoje, né? Essa chamada para oração. E é um aspecto que talvez, esse último aspecto que o Daniel falou, eu acho que é uma coisa que gostaria de pedir que todos nós que estamos orando, grupos de oração, esse é um aspecto que talvez você não tenha sabido, talvez você não soubesse desse aspecto. Nós temos, ele está falando que existem vários, ninguém sabe quantos, porque eles não se declaram, mas existem vários judeus que já têm a revelação do Messias, mas não têm coragem, não têm a liberdade de se declarar, enfrentam oposição dura na família e no trabalho, em situações assim, mas vamos orar por essas pessoas, vamos orar, né, pela conversão, por muitos para que vejam o Messias, mas também por esses que já têm uma revelação do Messias, mas não estão sendo impedidos, e talvez realmente a gente crê que Deus tem um momento de mover. Muitas vezes falta uma coragem da própria pessoa, mas pode ser que tenha um momento que Deus esteja preparando para que essas pessoas se manifestem, né? Como aquele exército de Gideão, que estava tudo com as tochas dentro de um vaso de cerâmica, assim, né? E teve um momento que a trombeta soou e romperam os vasos e as tochas apareceram e o inimigo foi pego de surpresa, né? Falando agora, assim, eu visualizei um pouco esse momento em que muitos vão se declarar, sim, eu creio, e outro vai tomar coragem, sim, eu creio também, e vai ser uma surpresa, ninguém sabia que tinha tanta gente que já cria no Messias, né? Vamos orar por isso, vamos colocar essas pessoas diante de Deus, porque estão enfrentando uma grande batalha, tem uma grande fortaleza que impede muitos de enxergar que o Messias é Yeshua, e tem uma grande fortaleza que impede aqueles que creem de se manifestar. Então, acho que são pedidos muito, muito específicos, né, para a gente fazer, para apoiar, né, nesse
tem um grande campo, né? Eu fico muito comovido quando eu penso, né, na família, e tem outros, né, mas nós estamos conhecendo a família do Daniel, os pais dele que vieram há mais de 70 anos, é isso, né? 1951. Março de 1951. Fez 70 anos, né, esse ano, né? 70 anos. Olha que coisa, né? Há 70 anos, Deus levantou uma família grande para vir para o Brasil e Daniel está aqui com essa tocha levando para frente ainda. E tem vários outros, né? Muitas histórias de pessoas que Deus tem levantado, mas tem uma grande comunidade judaica aqui no Brasil que precisa ser alcançada. Muito bom, somos muito gratos, Daniel, por esses momentos de compartilhar e, principalmente, acho que arde no coração a gente ver esse grande tabernáculo sendo cheio de pessoas de todas as nações adorando a Deus, né? Isso vai ser um momento muito glorioso, né? Graças a Deus pela oportunidade que nós temos, né, de ver isso juntos com os olhos da fé. Tenho pensado bastante, né, no milagre que Deus deu para o primeiro casal da nação de Israel, Abraão e Sara, e como era totalmente impossível eles terem um filho, totalmente impossível. E Deus fez o milagre. E isso simboliza, claro que foi um apontamento para o Jesus Cristo que veio e foi o maior milagre de um bebê que nasceu, Deus em carne, mas é também um apontamento para o que Deus vai fazer nos últimos tempos, né? Ele vai fazer, os profetas falam, né? Eu estava meditando nessa alegria da festa dos tabernáculos e as profecias que falam de algo que vai brotar, né? Isaías 35, tem, né, passagens de Zacarias, tem salmos que falam a respeito da grande alegria que vai ter quando realmente Deus restaurar a sorte de Israel, e isso vai abençoar todas as nações. Então, isso é o que nós aguardamos e esperamos. O Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos, obrigado por tua palavra, obrigado porque a promessa daquilo que o Senhor vai fazer, nós lemos juntos várias promessas foram apresentadas dos livros proféticos, livro de Isaías, livro de Zacarias, nós temos o livro de Apocalipse, tantas profecias confirmando que o Senhor vai fazer uma grande obra de unir judeus e gentios, de trazer mais cooperação, esse pequeno nível de cooperação que nós estamos experimentando entre os cristãos e a comunidade Beit Sar Shalom com Daniel Woods, e nós queremos ver isso sendo ampliado para outras comunidades messiânicas no Brasil, e queremos realmente ver esses momentos históricos, como o Daniel falou, nós queremos ver isso com nossos olhos, nós queremos ver aquilo que o Senhor prometeu fazer, nós queremos ver isso acontecendo diante dos nossos olhos. Que coisa maravilhosa podemos ver as profecias se cumprindo. E por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, queremos nos oferecer como instrumentos, queremos apoiar, queremos fazer parte na oração, nas contribuições, na cooperação, no encorajamento, nos dispondo de todas as formas possíveis para que a Tua palavra se cumpra. Fortalece, Senhor, as mãos de todos os líderes messiânicos no Brasil e no mundo. Na pessoa de Daniel Woods, nós queremos orar por todos aqueles que estão enfrentando oposição, dificuldade, resistência, mas que continuem, como ele falou de outras épocas na história em que era difícil, alguns nem queriam não queriam mais assumir a identidade por causa da perseguição, e nós estamos
vendo que isso vai acontecer novamente, e pedimos que nós, como gentios, e eles como messiânicos, como judeus, que todos nós possamos estar em pé diante do Senhor, com a tua ajuda, sendo fiéis a ti, crendo na grande obra de libertação, como o Senhor libertou uma nação do Egito, o Senhor vai libertar pessoas de todas as raças, povos, línguas e nações, para fazer parte desse grupo que vai adorar a ti e que vai ver o teu reino sendo estabelecido em toda a terra. Dá-nos, ó Deus, realmente a tua graça, inspira-nos, fortalece-nos e fortalece os teus servos nas comunidades judaicas. Pedimos isso em nome de Yeshua, confiando em ti. Amém.